Então, boa noite, turma. Hoje o nosso tema de estudo vai ser o tema determinante, tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês o material e depois eu vou disponibilizar para vocês esse material no WhatsApp. Está aparecendo para vocês aí? Tá sim. Obrigado pelo retorno. Normalmente. Gente, que luta que foi para retornar. É porque está chovendo muito aqui, muito. Bem, vamos lá então. Esse material foi a professora Maura que preparou, tá? Vamos aqui. Primeiro, vamos falar sobre determinante, tá? Determinante é o número real associado a uma matriz quadrada, né? Então, a notação pode ser DET de A, DET de A, ou você pode apresentar com as duas barrinhas, barrinha A, barrinha, né? Que é a notação de determinante. Tá? Então, determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem, que aqui é um exemplo, né? Tá? Ou seja, já que o determinante é o número real associado a uma matriz quadrada, então, no caso, seja a matriz A igual a 1, ou seja, o elemento da primeira linha e primeira coluna, o determinante de A será o próprio elemento A1. Então, logo, se eu tenho o valor 3, primeira linha, primeira coluna, logo o determinante desse elemento A11, que é o A, é o próprio 3, tá? Ou seja, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1 é o próprio valor, o próprio elemento, o determinante. Determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Então, seja a matriz de segunda ordem, né? A1, A12, A21, A22. O determinante associado à matriz é o número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, o valor, né, o determinante associado a essa matriz quadrada de ordem 2 será o A11 vezes A22 menos o A12 vezes A21, tá? Então, ele será a diferença entre o produto da diagonal principal e da diagonal secundária. Lembrando sempre que aqui você vai ter, no caso da diagonal principal, tá? Os valores multiplicando, e aí você vai, no caso, depois subtrair pelos valores da diagonal secundária. Continuando aí a definição do determinante, tá? Nós temos aí, no caso, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Tá querendo travar de novo. Só um segundo. Bem, determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Esse exemplo, exemplo 1. Eu tenho a matriz quadrada 2 por 2 aí, né? Elementos 7, 2, 3 e 5. Então, o determinante dessa matriz será 7 vezes 5, né, que é 35, menos 2 vezes 3, que é 6, né? Então, no caso, eu tenho o determinante igual a valor 29. É o determinante de uma ordem quadrada, conforme foi definido no slide anterior. Outro exemplo, determinante da matriz 2, 3, 6 e 10. Então, eu multiplico a diagonal principal aqui 2 vezes 10, né? Será, no caso, 20, e 3 vezes 6, que será 18. Então, o determinante dessa matriz aqui, 2, 3, né, e 6 e 10, é igual a 2. Determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem, tá? Por que terceira ordem? Porque é 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Neste caso, nós utilizamos um processo prático chamado regra de Sarros. Como é que é feita a regra de Sarros? É feita da seguinte forma. A determinante, na verdade, é somente essa parte aqui, ó, né?
somente o 2, menos 1, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 4. Então, como é que você resolve, né? Encontra o resultado dessa determinante. Encontra a determinante dessa matriz quadrada de ordem 3 por 3. Você repete a primeira coluna, aqui, ó, 2, 5 e 3. Repete a segunda coluna, menos 1, 2 e 1. Depois você multiplica as diagonais, né? 2, 2 e 4. Multiplica pela diagonal, olha, 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. Então, tem aqui o 16, ó. Aí, soma com o produto da outra diagonal, ó. Menos 1 vezes 1 vezes 3. Você vai ter menos 3. Aí, você soma com a terceira diagonal, 3, 5 e 1. 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. Então, você vai ter essa primeira parte, ó. Então, você subtrai das diagonais, no caso, que acompanham o mesmo comportamento da diagonal secundária. Aí você vai ter aqui, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. Você vai ter 18. Tá? Mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 2. Mais 1 vezes 5 vezes 4, como é menos 1, vai ficar menos 1 vezes 5. Vai ficar menos 5 vezes 4, menos 20. Certo? Aí você faz 16, faz o joguinho de sinal aqui, né? Então, resolvendo essa equação aqui, né? 16 mais menos 3 mais 15, menos 18 mais 2 menos 20. O resultado é 28. Então, dessa forma, você encontra o determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem, através da regra de Sarros. Só tem que ter o cuidado aí com o jogo de sinal, né? Então tem que estar muito atento aí para o menos, aí, o jogo da multiplicação do menos e mais, porque senão aí você acaba tendo uma resultante diferente do que tem que ser mesmo, da determinante. Aqui um exemplo. Determinante 10, 6, 2, 0, menos 2, 1, 1, 0, menos 1. Né? Então, olha, você repete a primeira coluna 10, 6 e 2, ó, 10, 6 e 2. Repete a segunda coluna 0, menos 2 e 1, 0, menos 2 e 1. E multiplica 10 vezes 2, 20, vezes 1, vai ficar 20. Menos com menos dá mais, dá 20. 0 vezes 0 vezes 0, você vai ter o valor de 0 aqui, né? 1 vezes 6 vezes 1, valor igual a 6. Né? Isso tudo menos o quê? 1 vezes menos 2 vezes 4, menos que menos dá mais, menos 2, 4, né? Você vai ter 4. 10 vezes 0 vezes 1 é igual a 0. 0 vezes 6 vezes menos 1 é igual a 0. Então, você vai ter aí o valor igual a 30, né? Porque você vai ter 20 mais 6 mais 4, que é igual a 30. O determinante é igual a 30, nesse caso. Aí você utilizou para encontrar a determinante dessa matriz quadrada de ordem 3, né? A regra de Sarros. Então, seja a primeira determinante, né, de ordem 1, a determinante de uma matriz de ordem 1 é a própria matriz. A determinante da matriz de ordem 2, diagonal principal, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. O determinante de uma matriz de terceira ordem, no caso aí, é a resultante do processo prático da regra de Sarros. Pega a primeira coluna, repete, pega a segunda coluna, repete, e você só faz, então, multiplicar a diagonal principal, e das demais, você vai seguindo a mesma regra da diagonal principal. Vai somando todas elas, menos, no caso, a multiplicação da diagonal secundária e as demais diagonais, né, que tem o mesmo comportamento da diagonal secundária. Então, dessa forma, você consegue encontrar o determinante de primeira ordem, 1 por 1, de segunda ordem, 2 por 2, e de terceira ordem, 3 por 3. Mas, o que nós vamos precisar é das propriedades do determinante também. Por quê? Porque o que vai acontecer? Nós temos uma matriz, certo?
E essa matriz, ela é composta por linhas e colunas que depois vão assumir valores de polinômios, né? A, B, C, D. E aí essa matriz, ela vai formar, no caso, aí uma relação entre muitas variáveis, no sentido da construção de uma função objetiva de uma álgebra linear. Né? E daí, o que acontece? Que essa matriz, quando ela tiver o comportamento da função, a gente vai precisar mexer com essas linhas e colunas, de forma que essa mexida ajude a gente a encontrar o valor da solução, de maximizar ou minimizar a função objetivo da minha álgebra linear. E quem é que vai me ajudar a fazer isso? De onde eu tiro essas mexidas? Como é que eu vou dizer, então, que eu posso ou não posso alternar uma linha, uma coluna? Quem vai me garantir isso? Quem vai me garantir que eu posso fazer determinadas mexidas na matriz para encontrar a solução da função linear de interesse do meu estudo? São as propriedades do determinante. Então, eu vou apresentar para vocês algumas propriedades que, se nós tivermos, né, a habilidade, tá, do uso dessas propriedades, nós vamos conseguir resolver a álgebra linear de forma mais rápida. Inclusive, é isso que o Lindo faz, é isso que os programas fazem. Eles utilizam as propriedades determinantes de uma forma muito veloz, né, para conseguir chegar numa solução mais rápida possível. Tá bom? Então, vamos lá para as propriedades. Primeira propriedade, né? Quando todos os elementos de uma fila são nulos, tá? O que é que acontece? Um determinante é igual a zero. Tá bom? Então, se você tem... Olha, essa aqui é uma matriz aqui quadrada 3 por 3, né? Então, olha, a terceira linha inteira é zero. Se a terceira linha inteira é zero, então o determinante vai ser igual a zero. Olha aqui, a segunda coluna, no segundo exemplo, a segunda coluna toda é zero. Então, se a segunda coluna toda é zero, consequentemente, a resultante determinante também vai ser zero. Então, essa é a primeira propriedade. Então, casos em que um determinante é igual a zero. Quando é? Quando todos os elementos de uma fila, seja linha ou seja coluna, são nulos. Outra propriedade. Casos em que um determinante é igual a zero, tá? Que são outras situações. Quando ela possui duas filas paralelas iguais ou proporcionais. Então, olha só, essa minha primeira linha, ela é igual à segunda linha. Então, essas duas linhas são paralelas, né? Então, se essas duas linhas são paralelas e são iguais, consequentemente, o resultado da minha determinante será igual a zero. Eu posso também ter a seguinte situação. Duas linhas, né, no caso aqui, duas filas, né, no caso, essa coluna aqui, a primeira coluna do exemplo 4, 3 menos 1 e 4, e a terceira linha, a terceira coluna, que é 6 menos 2 e 8. Então, elas são proporcionais. Alô? Diga. Alguém perguntou alguma coisa? Tem alguém querendo entrar, é? Boa noite. Alguém perguntou alguma coisa? Vamos ver se tem alguém com a mão levantada aqui. Igor. Diga, Igor. Alô? Quer fazer alguma pergunta, Igor? Será que o Igor caiu? Deixa eu ver se ele colocou no chat a pergunta dele. Bem, acho que o Igor queria fazer uma pergunta, depois não sei se travou aí, a internet dele, qualquer coisa ele pergunta. Então, olha só, no exemplo 4, eu tenho a primeira coluna proporcional à segunda. Né? Essa proporção era uma proporção de dobro, né? Então, 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 2, menos 2, 4 vezes 2, 8. Então, a coluna 3,
ela é igual a 2 vezes a coluna 1, então elas são proporcionais. Nesse caso, o determinante seria igual a zero. Nesse caso, nós podemos dizer que o determinante é igual a zero. Tá bom? Outra propriedade é quando uma das filas é a combinação linear de outra fila paralela. Então, quando uma fila é a combinação linear de outra fila paralela. Por exemplo, eu tenho que, no exemplo 5, a linha 1 mais a linha 2, ela é igual à linha 3. Por exemplo, 1 mais 3 é igual a 4. 6 mais 5 é igual a 11. 9 mais 0 é igual a 9. Então, isso aqui é uma combinação linear. Eu posso dizer que a linha 1 mais a linha 2 é igual a linha 3. Caso, quando uma dessas filas ela é a combinação linear das demais, ou seja, a linha 3 ela é igual à linha 1 mais a linha 2, então o determinante será também igual a zero. Está aqui, o determinante igual a zero. Olha o exemplo 6. 2 vezes a coluna 1 mais a coluna 2 é igual à coluna 3. Quer ver? Olha só. 2 vezes 1, 2, mais 3 é igual a 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, igual a 7. 2 vezes 0 é 0, mais 7 é igual a 7. 2 vezes menos 7, 2 vezes menos 7 é menos 14, mais 5 é igual a menos 9. Então, aqui eu tenho uma combinação linear, onde a coluna 3 é igual a 2 vezes a coluna 1 mais a coluna 2. Então, essas combinações, elas podem ser em linhas ou em colunas. Se houver combinação linear, né, de outras filas paralelas, ou, né, no caso, quando eu falo em fila, né, eu estou falando de linha ou coluna. Aí, no caso, eu tenho que o meu determinante será igual a zero. Outra propriedade. O determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Então, o determinante de A ele é igual ao determinante da transposta de A. O exemplo 1, eu tenho 2, 3, 4 e 9. Então, ó, o determinante aqui é igual a 6. A transposta dessa matriz 2, 3, 4, 9 é aqui, a 2, 4, 3 e 9. Então, olha, a primeira coluna se transforma na primeira linha e a segunda coluna se transforma na segunda linha. Então, essa matriz aqui ela é a transposta dessa. Então, o que ele está falando? Está dizendo o seguinte, que o determinante de uma matriz qualquer é igual ao determinante da transposta dessa matriz. Olha o segundo exemplo aqui das propriedades da transposta. Tenho A, B, C, X, Y, Z, R, S, T. É igual a 10. Então, olha, eu pego a primeira linha, a primeira coluna. A AXR vai ser a primeira linha, AXR. A segunda coluna, BYS, será a segunda linha, BYS. A terceira coluna, CZ e T, será a terceira linha, CZ e T. Então, se essa matriz tem a determinante 10 e essa outra matriz é transposta dela, terá a mesma determinante. Então, a determinante de qualquer matriz é igual a determinante da sua própria transposta, ou seja, igual a transposta dessa matriz. Outra propriedade. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto da sua diagonal principal. Então, essa aqui é uma matriz triangular. Por que ela é triangular? Porque os valores acima da diagonal principal são iguais a zero. Então, no exemplo 1, eu tenho como diagonal principal
2, 3 e 7. Se eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 7, eu tenho o valor 42, tá? Que é o determinante dessa matriz toda. Se eu fizer a regra de Sarros aqui, se eu quiser fazer a regra de Sarros, eu posso fazer. O resultado vai ser 42, tá? Mas eu já sei que é 42 porque isso é uma matriz triangular. Só para lembrar, a matriz triangular é aquela matriz onde ou acima da diagonal principal os elementos são todos zero, ou abaixo da diagonal principal os elementos são todos zero, como no exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho aqui o menos 2, o 5, o 3 e o 2 como diagonal principal. E os valores abaixo dessa diagonal principal são todos zero. Olha, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, no caso, o determinante dessa matriz triangular, ela é igual a menos 2 vezes 5, né, que é 10 vezes 3, né? 30 vezes 2, 60, igual a menos 60. Tá? Só cuidado com o sinal. Tá bom? É igual a menos 60. Outra propriedade muito interessante. Quando nós trocamos a posição de duas filas paralelas, o determinante troca de sinal, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, no exemplo 1, primeira coluna 2 e 3, segunda coluna 5 e 9, aí aqui eu uso, né, para resolução diagonal principal menos a diagonal secundária. 2 vezes 9, 18. 5 vezes 3, 15. Né? Então, 18 menos 15 igual a 3, que é o determinante. Se eu trocar a primeira coluna pela segunda, eu tenho aqui 5 e 9, que era a segunda coluna se tornou a primeira coluna, e o 2 e 3, que era a segunda coluna se tornou a primeira coluna. Então, nós vamos ter 5 vezes 3, 15, vezes 9, 18, né, que é igual a menos 3. Então, o que acontece? Ela troca de sinal. Então, se eu trocar a posição de duas colunas, eu vou trocar o sinal determinante, tá? Olha o exemplo 2. Eu tenho A, B, C, a primeira linha. A última linha, R, S, T, a terceira linha, né? Então, o determinante aqui é 5. Então, se eu trocar, eu colocar na primeira linha R, S, T e na terceira linha ABC, ele deixa de ser 5 e vai ser menos 5. Em suma, quando trocamos a posição de duas filas paralelas, o determinante também troca de sinal. Outra propriedade. Se uma fila, seja linha ou seja coluna, for multiplicada por um número, então o determinante também fica multiplicado por esse número. Significa dizer que se eu dividir, também será dividido, viu, gente? Então, olha só, no exemplo 1, eu tenho a matriz 2, 3, 4 e 9. A solução desse determinante vai 2 vezes 9, 18, né? Menos 4 vezes 3, que é 12. Então, o determinante do exemplo 1 é 6. Se na primeira coluna, que é o 2 e o 4, eu multiplicar 5 vezes 2 e 5 vezes 4, consequentemente, o resultado dele será 5 vezes o determinante da matriz anterior. Né? Então, será 5 vezes 6, que era o resultante da matriz 2, 3, 4 e 9. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, por isso que ele diz, se uma linha for multiplicada por um número, então o determinante fica multiplicado por esse número. Se uma coluna for multiplicada por um número, também o determinante ficará multiplicado por isso, só que tem que ser todos. Não pode ser somente alguns elementos, tem que ser todos os elementos ou da linha ou da coluna, tá? Bem, aí é o seguinte, por exemplo, que eu tenho aqui A, B, C, X, Y, Z, R, S, T igual a 10. Aí a segunda linha eu multiplico por 7. 7 vezes X, 7 vezes Y, 7 por Z. Então eu tenho aqui 7 vezes 10, né, que é igual a 70. Olha, se eu multiplicar e a nova determinante ficar multiplicada, então significa que se eu dividir, também será dividida. Tá? Seguindo a propriedade das multiplicações, né, multiplicação e divisão. Aqui eu tenho o seguinte: o determinante K vezes A, ele é igual, tá,
K elevado a N, determinante de A, onde N é a ordem de A. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui o determinante, né? 2, 3, 4, 9, o determinante é igual a 6, certo? Então, se eu multiplicar um valor K, por exemplo, 5, um K é igual a 5, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, se eu multiplicar um valor K a todos os elementos desse determinante, o resultado será esse valor K ao quadrado vezes o determinante anterior, tá? Então, veja, aqui o meu determinante é igual a 6. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, então o novo resultado será esse 5 ao quadrado vezes o determinante anterior. Se eu multiplicasse por 10, 10, 10, 10 e 10, seria 10 ao quadrado vezes 6, e assim por diante. Então, o determinante de K vezes A é igual a K elevado a N, determinante de A. Por exemplo, se A é uma matriz 3 por 3, com determinante igual a 5, então, o determinante de 2 vezes A é igual a 2 elevado ao cubo, né, elevado a 3, que é a ordem, né? A ordem dela é 3 por 3, tá bom? Elevado a 3. Determinante de A seria, no caso, 8 vezes 5, tá? Então, aqui como a ordem, como o determinante aqui é 2 por 2, então será, eu multipliquei por 5, será 5 ao quadrado. Se é 3 por 3, será 5 ao cubo. Se fosse 4 por 4, seria 5 à quarta vezes o determinante anterior. Tá? Então, isso vale para qualquer ordem. Então, por isso ele diz que se A é uma matriz 3 por 3, se o determinante já é 5, então, duas vezes, todos os elementos desse determinante será 2 elevado ao cubo, porque o cubo, porque é a terceira ordem. Determinante de A, 8 vezes 5 igual a 40. Em suma, o determinante de K vezes A é igual a K elevado a N, determinante de A, onde N é a ordem de A. Outra propriedade interessante. O determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, seja uma matriz, né, quadrada, de ordem 2 por 2, 3, 2, 5, 7, a matriz A. A matriz B, quadrada, de ordem 2 por 2, 4, 1, 2 e 3. Quanto vale o determinante de A vezes B? Aí eu posso pegar, multiplicar A vezes B, encontrar o resultado, encontrar esse determinante. Não precisa, né? Basta eu pegar o determinante de A, 3 vezes 7, 21, menos 5 vezes 2, 10, né? Então, o determinante de A aí vai ser 11. Determinante de B, 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 1, 2, né? Que é igual a 10. Então, se eu tenho o determinante de A e o determinante de B, o determinante de A vezes B será 11 vezes 10, que é 110. Então, olha só, se você pegar o A, multiplicar pelo B, você vai ter uma outra matriz. Aí o determinante dessa outra matriz será nada mais, nada menos que a multiplicação dos dois determinantes. Então, em suma, eu posso dizer que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E a propriedade que diz que o determinante do inverso de A é igual a 1 sobre o determinante de A. Tá? Só para lembrar do inverso, a gente vai lembrar o seguinte, que se eu tenho uma matriz A e eu multiplicar pelo inverso dela, a resultante vai ser a identidade. Então, significa dizer que o determinante de A vezes o inverso é igual ao determinante da identidade. E pela propriedade nós vimos que o determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante de A vezes o determinante de A menos 1, que é igual a 1. Então,
dessa forma, ou seja, por consequência, nós vamos ter aí, né, que o determinante de A menos 1, que é a inversa, é igual a 1 sobre o determinante de A. Tá? Aqui, na verdade, a gente está utilizando aquela propriedade, determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Né? Sendo que, primeiro, a gente pega a notação lá da inversa, lá na primeira linha. Tá? Então, olha, o determinante da inversa de A, por exemplo, aqui, é igual 2, 5, 3 e 9, né? Então, quanto é? Então, qual o determinante da inversa de A? A matriz A é 2, 5, 3 e 9, né? Então, esse determinante vai ser 1 sobre o determinante de A. A determinante de A vai ser 2 vezes 9, 18, né? Menos 3 vezes 5, 15, que vai ser igual a 3. Então, o determinante da inversa dessa matriz é igual a 1 sobre o determinante dela, que é igual a 3. Certo? Por isso, nós vamos ter o determinante da inversa de uma matriz é igual a 1 sobre o determinante dessa matriz, seja ela qual for. E dessa forma, então, a gente consegue, né, definir o que é o determinante de uma matriz de primeira ordem, que é o próprio elemento da matriz, o determinante de segunda ordem, que é o produto da diagonal principal menos a diagonal secundária, e o determinante da terceira ordem, que a gente vai precisar da regra de Sarros. Repete a primeira linha, repete a segunda coluna, multiplica as diagonais, a diagonal principal e as suas paralelas, soma, né, menos a multiplicação da diagonal secundária e suas paralelas. E, por conseguinte, nós temos aí as propriedades que vão dar para a gente aí uma noção de como você pode usar, né, a troca de linha e coluna, a multiplicação de um escalar por todos os elementos da linha e coluna e ver o que acontece com o determinante, a triangular, verificar quais são as mexidas que eu posso dar na minha matriz para que ela se torne valor igual a zero. Em algum momento a gente vai precisar disso, para poder conseguir encontrar o valor da função objetivo no caso da otimização, né, de interesse do estudo, que pode ser maximizar ou minimizar. Então, é muito importante a gente conhecer aí como é que funciona essas propriedades, porque a partir dessas propriedades é que a gente vai conseguir encontrar aí, né, dentro de uma grande matriz, né, os valores que dão para a gente condições da gente maximizar ou minimizar, aí no caso, uma função ou uma definição